Bom, pessoal, vou estar dando continuidade, né, na parte que eu parei, que é quando eu tô lá no aeroporto de Brasília e começa, né, a acontecer as coisas. Eu contei para vocês que todos os comércios que eu ia, os comerciantes ficavam falando tranquilo, tranquilo e olhando para mim com cara feia, sabe? Eu pedi um lanche no McDonald's lá, o lanche veio horrível, sabe? Eu vi que fizeram de proposta, a carne veio crua, sabe? E mais pra frente vocês vão ver que realmente isso também aconteceu na casa da minha mãe. Aconteceu lá no McDonald's, aconteceu na casa da minha mãe. Mas aí, né, eu fiquei lá durante esse período que eu cheguei cedo e eu só viajei à noite. E durante o dia, né, acontecendo todas essas torturas, essas coisas lá, o barulho, eles fazendo, tentando me oprimir, colocar pressão, fazer pressão psicológica. E à noite, né, quando já estava chegando a hora já do meu embarque, o aeroporto começou a encher de gente, começou a encher de gente. E na minha frente sentou três caras, sabe? Sentou três caras. E eu vi que eles também estavam falando, sabe? De uma maneira assim, não diretamente comigo, mas eles estavam falando assuntos que estavam relacionados ali a mim e aquilo que estava acontecendo, entendeu? Então eles ficavam jogando meio que indireta, falando um monte de coisa, sabe? E os caras bebendo umas Heineken lá. E eu meio que respondendo algumas coisas, sabe? Por celular. Eu sabia que eles estavam tendo ali, né? Contato ali com aquilo que eu tava escrevendo. Meu celular tava sendo rastreado ali por eles. E chegou a hora do embarque, né? Chegou a hora do embarque. Eu entrei dentro lá da aeronave lá. E olha para vocês verem, né? Para vocês perceberem como que realmente era a polícia e como realmente a polícia tava. Entendeu? Esses três caras que sentaram na minha frente, entraram também na aeronave, sentaram assim umas três poltronas atrás da minha, sabe? Uns três, quatro poltronas para trás assim, sentaram mais no fundo. É, sentou um cara assim, não, na minha frente acho que ficou vago, ele ficou mais assim na frente. E sabe? E os caras fazendo o voo, todos os caras fazendo. Primeiro eles fizeram tipo um negócio lá, sabe? Como se a aeronave não fosse decolar. Tipo assim, aí a aeronave fazia barulho de turbina, sabe? Tipo, tivesse perdendo força, sabe? E os caras fazendo pressão psicológica, sabe? E os caras lá do fundo, os caras lá do fundo falando, sabe? Gritando, tipo, um monte de coisa. É, o cara ele ficou olhando os stories de todo mundo. Por que ele ficou olhando stories de todo mundo? Entendeu? Os caras lá, os três lá do fundo lá fazendo. E os caras lá do fundo bebendo. Durante o voo todo, os caras bebendo Heineken lá, zero moça passando. Sabe que avião não pode beber. Entendeu? O cara da frente, o cara dessa poltrona na frente, sentado, ele nem tava com cinto, não tava com nada, ele estava fazendo, fingindo que a aeronave não ia subir, sabe? E ele deitado assim, ó. Ele desse jeito assim, ó, deitado, sabe, com as pernas esticadas. Tipo assim, sabe? Não vai em lugar nenhum. Você pensou que você ia, tipo, fugir daqui, sabe? E o cara desse jeito aqui, ó. Tinha as três poltronas, né? Ele com os pés assim. Aí uma moça passava, entendeu? Os caras lá atrás tomando cerveja. E um cara, tipo, lá na frente, tipo, com um canivete, assim, sabe? Fazendo barulho, assim, sabe? Tipo assim, não vai te matar aqui dentro, sabe? Os caras fazendo a maior pressão psicológica. E uma mulher e duas crianças sentadas atrás de mim. Aí, velho, eu naquela lá e tal, falando, velho, o que tá acontecendo, né? Por que esses caras estão fazendo isso daí? O que, é que os caras querem? E os caras fazendo perguntas, sabe? Tudo relacionado às coisas que estavam acontecendo, a questão da sedução, as coisas. Por que ele age assim? Por que ele faz isso? Por que ele faz aquilo? E eu, algumas coisas eu ia respondendo, sabe? Por mensagem assim, mandando, tipo, pra um grupo que onde só tinha eu, ia, tipo, respondendo, sabe? As coisas que eles estavam falando. E a aeronave naquela, sabe? Parecia que ela não tinha pegado voo, sabe? E os caras deitados, deitando. Eu lembro que eu até olhei pra moça assim atrás, ela tava com duas crianças lá. Aí eu olhei assim, aí eu fui perguntei pra ela, moça, eu falar alguma coisa vai adiantar? Aí ela olhou assim com a cara feia assim, sabe? Com a cara amarrada mesmo, feia assim.
não sei o que você tá falando, não. Tipo assim, só no ódio, sabe, de mim. Ai, mano, esse polícia. E desse jeito lá, desse jeito. Os caras lá de trás bebendo, eu olhava pra trás e eles estavam lá, bebendo, tudo deitado assim, sabe? Tipo assim, nós não vai sair daqui, nós não vai pra lugar nenhum. O cara da frente também deitado, sabe? Os caras fazendo uma pressão psicológica mesmo. Aí, de repente, a gente vai e pousa lá em Salvador. Pousou em Salvador, né? Beleza. Eles fizeram parecer ali como se fosse algo normal, né? Natural. A gente desceu, eu desci, né, em Salvador ali, tal, encontrei minha mãe. Quando eu encontrei minha mãe, né, o primo nosso lá, o Fabinho, não sei nem se é primo, não sei se é polícia, porque eu não tinha conhecimento dos meus primos, meus tios. Por isso que eu falo pra vocês que eu não sei, né, se algumas pessoas são mesmo pessoas da minha família, simplesmente estavam ajudando, ou sei lá se é polícia infiltrado, porque quando eu volto pra Goiânia na segunda vez, meu avô, né, ele fala, não sei o que, um primo seu vai vir do Pará e tal. Eu já falei, já sabia que era polícia. Eu ainda fui e fiz um vídeo, sabe? Depois pra polícia falar, moço, que primo, mano? E qual que é o teatrinho que vocês vão fazer dessa vez, sabe? Aí esse cara nem apareceu lá em casa, falou que esse primo ia pra lá, ficar uns dias lá. Aí quando eu falei, fiz um vídeo lá, gravei um vídeo falando que, pô, eu já sabia que era um teatrinho, entendeu? Tava indo pra lá por algum motivo, do nada, ninguém nunca mais falou desse primo ir lá pra minha casa lá. Então não sei, sabe? E eu lembro, né, que minha mãe indo no banco da frente do passageiro e esse Fabinho dirigindo, né? E eu não lembro qual que foi que minha mãe falou, sabe? Ela falou alguma coisa assim no sentido daquilo que estava acontecendo, sabe? E esse Fabinho dirigindo aqui, ele só deu uma olhada assim pra ela assim, fechou a cara, sabe? Tipo assim, cala a boca, você tá falando demais. Entendeu? Você tá falando demais. E minha mãe já na hora já travou, já mudou de assunto. E a gente indo embora, né, no percurso ali do aeroporto pra casa da minha mãe. Um monte de gente chegando, né, lá no bairro lá, entendeu? Aí a gente chegando assim, esse Fabinho foi reduzindo, de repente, tipo, um carro veio do lado assim, entrou e fechou ele. Tipo assim, fechou ele, sabe? Tipo, como se os caras fossem descer pra fazer alguma coisa comigo lá, entendeu? Aí de repente o carro ia sair da frente. Mano, eles faziam, né, essa pressão psicológica aí, sabe? O tempo todo, o tempo todo. E eu cheguei na casa da minha mãe depois e tal, eu fiquei lá uns dias, né? Eu fiquei lá, acho que em volta de uma semana, uns 10 dias na casa da minha mãe. E depois eu aluguei uma casa na frente da minha mãe lá. E durante esse período que eu fiquei lá na minha mãe, a tortura aumentou muito mais, sabe? Eu acho por causa dessa questão de eu ter vindo, né? Eu ter ido lá dentro lá da delegacia lá e tal, e eu saquei tudo que tava acontecendo, acho que os caras viu, tipo assim, pô, o cara foi ousado demais, sabe? O que que ele fez? Então, quando eu chego lá, né, a tortura tá muito maior, cara, muito maior. Minha mãe todo dia, né, ela lavando louça, pá, jogando as coisas, sabe? Fazendo barulho. A minha tia, né, tia também da minha mãe, que morava em cima, de lá da casa dela lá, fazendo barulho no rumo do meu quarto, entendeu? Onde eu ficava. E barulho. Toda hora um teatrinho, sabe? Querendo tirar alguma coisa de mim. Eu lembro que teve um momento também lá, onde que veio, né? Veio o Danny, meu primo Danny, veio minha tia Suzana lá, né? Primo, tia, não sei. Minha mãe, acho que foi minha mãe, três pessoas. E eles ficavam sentados, cada um numa pose, sabe? Que eu gosto de sentar, ou assim, eu, por exemplo, um com o braço cruzado, outro com a perna cruzada, sabe? Outro mais pra frente, assim. E eles tentando fazer rapport comigo. Então sentou os três nessas três posições que eu mais me sentia confortável em sentar, né? E habituava mais ali em sentar. E de acordo com que eu ficava na posição, quem estava nessa posição aqui, aí eu ficava nessa posição, aí essa pessoa falava. Aí eu mudava para cruzar a perna, um outro tava cruzando, aí mudava pro outro, falando, entendeu? Cara, eles tentando fazer esse rapport com eu, os caras tentam me manipular de todas as maneiras, entendeu? Tentaram me manipular de todas as maneiras. E foi lá, né, na minha mãe, foi nesse momento aí, onde que eu comecei a perceber
mais fortemente que as coisas que eu tava comendo tava me acelerando. No começo eu não achava que tava me acelerando, tava tentando contra a minha vida. Eu pensava que era tipo assim, alguma coisa pra me drogando, sabe? Que eu ficava com a visão meio embaçada assim e tal. Tipo, pra mim falar pra mim ser verdadeiro nas coisas que eu tava falando ali. E, e eu comecei, né, a perceber essas coisas aí. E tem até os textos que eu comecei a escrever, né, no Instagram aí, tem as pessoas que me seguem no Instagram. Se você for lá, né, nos meus primeiros postagens ali, você vai ver vários textos que eu escrevi nesse momento aí, quando eu chego, né, que as pessoas começam a me acusar de racismo, disso, daquilo, outro. Então, de acordo com o que as pessoas elas vão falando e outras coisas também, né, que eu fui acrescentando para tipo assim, para mostrar o que que era a minha mente ali, sabe? Eu vi que realmente as pessoas elas estavam me entendendo mal em vários sentidos, elas estavam me entendendo mal em várias coisas, e eu comecei a querer mostrar ali quem eu era, porque algo que eu já tinha percebido aqui em Goiânia, entendeu? E em Salvador também, é que as pessoas elas me entendiam muito mal. É, por aquela que eu falei pra vocês, que eu comecei a deixar de ser eu mesmo, comecei a imitar muitas pessoas, sabe? Por uma mentalidade errada minha, deixei de ser eu mesmo, comecei a imitar muitas pessoas. Então as pessoas elas tentavam me julgar ali à base daquilo que elas liam, das minhas reações, mas eu estava imitando as reações das outras pessoas. Por isso que tem um momento quando eu tô morando em Pituaçu ainda, eu falo pra minha mãe, eu falo: "Mãe, acredita nas coisas que eu falo, não acredita naquilo que você tenta ler através de mim, das minhas reações, e você quer interpretar, porque isso daí não condiz, né, com aquilo que eu sou. Por isso que as pessoas me entendem tão mal, por isso que as pessoas me entendem dessa maneira errônea, entendeu? Então, acredita nas palavras que eu falo. E nesse momento, né, eu como escrevendo lá esses textos, então eu escrevi texto em relação a racismo, intolerância religiosa, várias outras coisas. E eu comecei a perceber, né, que as coisas que eu tava comendo ali, elas estavam me fazendo mal, sabe? Estavam ali, depois eu percebi, né, que elas estavam me acelerando ali, entendeu? Então, eu comia ali, tomava um café da manhã, almoçava, sabe? E na hora eu já sentia estranho, assim, já me sentia estranho, sabe? A minha mãe também, ela tinha garrafa de água lá na geladeira dela. Então, durante esse primeiro tempo que eu fiquei lá e eu ia na casa da minha mãe, era só uma garrafa d'água, sabe? Aí depois que eu voltei e tive morando nesse tempo lá, ela tinha uma garrafa para ela e o marido dela, pro meu padrasto, e ela falou: "Não, essa água aqui é sua, uma água só para você", entendeu? E eu, pô, depois eu vi aquilo ali, eu comecei a tomar água da torneira, sabe? Eu comecei a ver que essa água que ela tava me dando lá tava fazendo mal. E eu tomava água direto da torneira e ela vinha: "Não, você não quer tomar da sua água, não?" Eu falei: "Eu não, você tá doido." E assim, eu comecei a perceber, cara, comecei a perceber ali que as coisas que eu tava comendo estavam me fazendo mal. Ela falava pra mim buscar o pão, eu ia comer o pão lá que vinha da panificadora lá, eu sentia mal, sabe? E isso daí, depois pra frente, eu fui ver que eles estavam tentando fazer parecer tão natural que, tipo assim, o pessoal onde já fazia, sabe? Os pães já tava lá por dentro, já tava colocando já o que precisava reagir ali no meu corpo, sabe? Pra fazer parecer natural. Por isso que aqui, ó, o supermercado Cerrado, lá no Jardim Presidente, o Econômico, depois eu vou falar pra vocês, no pão, na carne deles lá, já tinha as coisas que estavam reagindo, entendeu? De acordo com aquilo que tava me dando. E eu lembro, né, que teve um momento que eu fui lá na casa do Danny, é, e eu fui comer, né, e eu fui comer, aí, tipo assim, eu percebi, sabe, que aquilo que eles estavam me dando ali tava fazendo mal. Aí eu falei: "Ah, é na comida que tá, né, o que você está me dando aí, é na comida, não é?" Aí, tipo assim, e me neguei, e tipo assim, meio que nem neguei a comer, sabe? Ele falou assim: "Não, você vai comer, é pra você comer, é pra você comer." E eu, tipo assim, ah, então é nisso mesmo, sabe? Você está me dando. Tem um outro momento também em que a gente vai fazer um churrasco lá na casa lá da minha tia Suzana lá. E a gente compra, né, um fígado no açougue. E eu sempre asso a carne, né? Sempre assei carne para os amigos, para a família. Então eu sempre gosto de ficar ali na churrasqueira assando. E eu asso e corto, né?
E assim, lá eles me ensinaram a comer fígado assado, eu nunca tinha experimentado, gostei bastante, né? E eles foram comprar esse fígado lá. E o engraçado é que quando eu abro o fígado, que eu vou fatiando ele, sabe? É como se ele tivesse um monte de comprimidinho, sabe? Umas bolinhas brancas dentro do fígado, assim, ó. Nunca vi isso em fígado nenhum, cara. Nunca vi isso, entendeu? E eu cortei e tal. Eu ainda perguntei pra eles, o que é isso daqui? Tal, olha aqui, mano, fígado branco, sabe? Não tinha me ligado muito assim, tava tipo descobrindo, sabe, o que tava acontecendo. Aí eles falaram, não, isso daí é normal, que não sei o que e tal. E eu lembro que esse dia, sabe, eu comi, cara, e esse dia eu fiquei muito acelerado, sabe, esse dia do churrasco. Esse dia do churrasco eu fiquei muito acelerado. Eu lembro que eu deitei ainda lá, sabe, no sofá da minha tia Suzana lá. E fiquei muito acelerado, sabe? Ainda fui e falei, eu acho que eu falei um negócio nesse sentido, assim, cara, não vai acontecer nada com a minha vida. Vocês podem me dar aí esse veneno aí pra mim tomar. E que eu viro a garrafa dele aí, não vai acontecer nada, porque eu sou guardado, entendeu? E teve um outro momento também, de um café, né? A gente sempre tomava o café da noite lá em Salvador. Não se tem o costume de jantar, arroz, feijão. É o mesmo café da manhã, é tomado à noite ali, né? Então lá a gente sempre fazia o café ali, comprava um pão, uma mussarela, um presunto, um bolo, sabe? Minha mãe gostava de fazer um caldo, né, à noite. E engraçado que esse dia ela fez ali, foi um caldo, acho que foi um caldo e fez um bolo também, um bolo de milho que eu gostei bastante. E assim, eu vi que umas pessoas comiam um bolo, né? E outras pessoas ali tomavam um caldo, sabe? Ninguém tava comendo o bolo e tomando o caldo, entendeu? Aí, eu não sei, eu acho que foi até minha mãe que falou, sabe? Tava todo mundo lá falando, ah, não sei o que, os homens não podem tomar esse caldo aí não. Não pode tomar isso aí não. E tipo assim, eu fiquei naquela, sabe? Fiquei naquela e tal. Mas eu já tinha tomado, já tinha comido. E eu percebi que eu fiquei muito acelerado, muito acelerado, muito acelerado, muito acelerado, muito acelerado, pum, 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 pro coração. E eu, velho, o que tá acontecendo e tal? Eu fui e falei, não, eu vou pro quarto, fui pro quarto, fechei a porta, sabe? E tava ouvindo eles conversarem assim, normal, natural, sabe? Mas de repente teve um momento lá que o Danny, ele fala essas indiretinhas fora de tom, sabe? Num tom diferente, como uma indireta para você ouvir. É, acho que hoje nós tomamos esse café, hein? Acho que de hoje não passa, não. Hoje nós vamos tomar esse café. Tipo assim, todo mundo já tinha comido, todo mundo já tinha tomado café, já tinha terminado já, entendeu? Aí ele vai soltar essa, nesse tom, sabe? Nessa. É, dessa forma, né? Dessa forma meio ameaçadora ali. E eu fiquei lá esses 10 dias na casa da minha mãe. Depois eu aluguei a casa assim do lado da casa dela lá. É a casa do Otto, o dono lá, o senhor lá, o Otto. E tipo assim, não tava entendendo muito bem ainda o que tava acontecendo e tal. Comi as coisas lá, me sentia acelerado. Fui morar nesse senhor lá, ainda tava comendo na casa da minha mãe, porque eu não tinha, né, as coisas lá. Eu não tava com a minha casa montada lá. E eu fui morar na casa desse senhor, né? Também era um sobradinho. E eu dormi embaixo e em cima, assim, né? Era a casa dele. E lá, em todo momento, lá na minha mãe, eu sendo torturado, sendo torturado. Eles fazendo tortura o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro. E lá também, eu fui pra lá, tortura o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro, sabe? O dia inteiro as pessoas mexendo com máquina pesada, sabe? Fazendo barulho, gritando. Todo dia tinha uma pessoa lá com a máquina, com a serra, com a furadeira, entendeu? Todo dia, todo lugar que eu ia, tinha uma pessoa com a serra, com a furadeira. Todo lugar que eu ia, não, lá perto, lá, sabe? Assim, todos os dias, cara, todos os dias, todos os dias. À noite o vizinho lá ligava lá o som lá, que tipo assim, praticamente entrava lá dentro da casa lá, com som alto. E esse senhorzinho lá, o Otto lá, em cima da casa dele, barulheiro todo dia. Eu lembro que eu acordava cedo, tipo assim, acordava não, já dava umas 8 9 horas, sabe? Ele lá em cima lá,
Depois de uns dias que eu comecei a morar lá, ele tipo tinha acho que aquele negócio de quebrar cerâmica, sabe? Lá como era um banheiro inacabado que ele tava fazendo lá em cima lá. E ele todo dia, sabe? Em cima assim do meu quarto. Só nesse rumo. Só aqui. O cara não trabalhava tipo em outro lugar nenhum. Só em cima ali na minha cama ali. Entendeu? E durante a noite, durante a madrugada, o filho dele, não sei se era filho dele, sabe? Não sei porque ele trabalhava. Com certeza era o filho dele que ficava lá. Ficava o dia inteirinho. À noite, a madrugada toda, sabe? Arrastando a cadeira. Então, tipo assim, eu dava um tempinho, sabe? Eu dava um tempinho, eu começava a dormir e tal. Quando dava um tempo, acho que, tipo assim, acho que os polícia ficavam ouvindo no celular, sabe? Quando eu tava pegando no sono, aí a cadeira arrastava, eu acordava. E durante a madrugada toda, cara. E de manhã cedo ele vinha com esse negócio. E o dia inteirinho, máquina, furadeira, serra, um monte de coisa, cara. Os caras fazendo a tortura. Eu ia no supermercado, eu ia nos lugares, o caminho que eu fazia, sabe? As pessoas batendo, chinelo assim na minha frente, andando na minha frente, tipo assim, sabe? Eu olhando na minha cara com cara de ódio, assim, sabe? Tipo assim, tá fazendo a maldade mesmo. Os lugares onde que eu passava, assim, as ruas, né, com as casas, assim, o sobrado lá, geralmente o pessoal lá faz sobrado puxadinho em cima do outro, barulho. Por onde eu ia, barulho, 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 sabe? De uma maneira, tipo assim, fora do comum, cara. Fora muito, muito forte, sabe? Eu ia no supermercado lá, no Atacadão lá, falava, não, vou fazer um negócio aqui e tal, vou comprar uma sardinha lá no Atacadão, não sei o que. Chegava na seção de sardinha, entendeu? Os caras já sabiam o que eu ia fazer, eu falava pro povo lá, chegava na seção de sardinha, os caras tava mexendo lá e tá, chegava os caras tacando caixa no chão, entendeu? Mão, nessa pegada aí, eu, velho, sem entender, sem entender. Aí minha mãe, né, e eu não lembro em que momento que foi, que ela foi e falou, não, que não sei o que, você tá precisando ir no psicólogo, porque eu não tinha falado nada a respeito de nada que tava acontecendo, nada. Todos eles sabiam, sabe, agir ali de uma maneira ali, não, mas você tem que ir na psicólogo, porque você veio pra cá e depois você foi pra Goiânia, você falou que aconteceu aqueles negócios lá do povo tentar te matar lá, acho que você tem que ir no psicólogo, não sei o que, eles fazendo de tudo pra mim ir no psicólogo, sabe? Eu falei, cara, eu vou, vocês querem que eu vou lá? O que vocês querem que eu vou fazer lá? Eu vi que eles estavam querendo que eu te fosse lá, sabe? Aí eu fui lá na psicóloga lá, cheguei lá, uma clínica psicóloga lá, mas só de criança, só tinha criança, adolescente lá, eu era o único adulto lá, entendeu? Que me consultava lá. E cheguei, né? Cheguei lá, a psicóloga foi falando, não, não sei o que, é porque eu vim de São Paulo, tem 2 meses, e tinha 2 meses, né, que eu tinha vindo de Goiânia para Salvador. Então, eu vim por causa de você, tipo assim, sabe, um negócio assim. Eu não sei se ela tava querendo criar ali um rapport ali comigo, sabe, criar sintonia, entendeu? E eu comecei a ir, cara, comecei a ir nessa psicóloga lá, fui lá umas 2 vezes e tipo assim, comecei a falar, falava de tudo, falava de tudo. Ela ficava dando indiretinhas ali pra mim, sabe, daquilo que ela queria que eu falasse, tipo das coisas que eles estavam ali em dúvida em relação a mim, entendeu? Então eu entrei em todos os assuntos do que eles estavam me acusando. Ela ficava tipo assim, elas queriam saber, vocês lembram que eu falei pra vocês que quando eu volto, né, pra Goiânia, eles estavam me julgando como psicopata ali porque eu não usava máscara, achava que eu tava querendo contaminar as pessoas ali pra matar as pessoas. Aí ela ficava tipo assim, tipo assim, ela queria falar, sabe, a respeito disso. Aí ela ficava com a máscara dela caindo, sabe? Aí ela ficava caindo, ela ficava tirando a máscara. Ai, eu tô sem máscara, entendeu? E colocava a máscara assim, sabe? Ah, eu tô sem máscara, tipo assim. Aí eu falava, não, tal, eu não tava usando máscara por isso, por isso, por isso, sabe? Sou uma pessoa que eu vivo pela fé. Eu não acredito que uma máscara vai me proteger, mas é Deus e tal. E explicava, sabe? Aí ela tá. Aí entrava em outro assunto, em relação a outra coisa, em relação ao preconceito, em relação à pedofilia e um monte de coisa, entendeu? E eu ia falando, ia respondendo ali pra ela, ia contando, sabe, as coisas ali. E eu lembro, né, que teve um dia que eu cheguei lá e, tipo assim, cara, eu tava incomodado com essa situação, com isso.
Aí eu lembro que eu ainda fui e falei, eu falei, velho, eu vou vencer tudo isso que esse povo tá colocando aí pra cima de mim, entendeu? Tudo isso que esse povo tá me acusando aí, eles vão ver a verdade, eles vão ver quem eu realmente eu sou e a verdade vai ser feita, tudo vai ser provado, minha justiça vai ser feita. Então eu vou vestir a melhor roupa que eu tenho, mano. Eu vou lá na cara daquela doutora lá e ela vai saber quem eu sou, entendeu? Ela vai ver que tudo aquilo que eu tô falando é verdade. E eu lembro que eu coloquei minha melhor roupa que eu tinha, camisa de botão azul, tá até guardada ali. E fui, né? Minha mãe tá vindo comigo, me acompanhando, e a gente foi. E eu lembro que eu cheguei lá, né? Eu cheguei lá, mano, naquela situação, eu sabia que aquilo ali tava sendo armado ali pra mim, que é tanta criança ali do meu lado, e o povo tudo me olhando, me analisando, sabe? Tanta polícia lá me analisando. Aí eu lá de boa, mas ficava só no meu joguinho, jogando lá, nem dava moral, sabe? Aí eu lembro que um dos caras lá falou: olha a roupa que o cara vem pra esse lugar, entendeu? Tipo assim, o cara fala que não é um pedófilo, que não é isso, que não é aquilo, mas olha a roupa que ele veio pra cá, no meio desse tanto de criança, sabe? E eu ficava de boa, mano. Eu ficava de boa, falava, velho, olha aí pra você ver como que as pessoas elas analisam as coisas baseado naquilo que elas entendem, baseado naquilo que elas acham. Então, como que você julga uma pessoa e você faz algo nesse nível, né? Sendo que você nem tem certeza, você nem sabe, porque até hoje eles ficam me investigando e querendo saber isso, aquilo, me testando, então eles não têm convicção de nada do que eles me acusaram e armam isso, né? E colocam uma pessoa nessa situação sem prova nenhuma, cara, sem nada, sabe? Sem nada. E mais pra frente eu vou contar outra coisa relacionada a essa doutora que eu não contei, sabe, para vocês. Eu não contei para vocês, eu preciso contar para vocês, sabe, para vocês verem o que realmente, né, eles queriam. E eu lembro, né, que até nessa quando eu fui fazer a fichinha lá e tal, ela perguntou: "Você já usou algum tipo de droga?" Eu falei: "Não, já usei várias drogas já e tal. Umas eu fiz uso, outras eu experimentei." E eu contei pra ela, né, que com meus 15 anos de idade, é, foi a primeira droga que eu experimentei, foi poucas vezes, entendeu? Dou graças por eu não ter, né, me viciado, mas eu experimentei cocaína. Ela, cocaína? Então você já usou cocaína, colocou lá, tipo assim, né? Tipo aqui, ó, nós já tem um registro aqui, ó, que a gente tá acelerando você, né? Querendo te matar, fruto de uma parada cardíaca aí. Então, se algo acontecer, tem aqui o registro aqui, né? Que você fazia uso de cocaína, ou já fez uso de cocaína. E toda essa questão, sabe, cara? Toda essa questão, essas coisas acontecendo. E eu fiquei lá, voltei nessa volta minha lá, eu fiquei uns 20 e poucos dias, quase uns 30 dias lá em Salvador de novo. E todas essas coisas acontecendo, eu andava de Uber, sabe? Os Uber falando, era tudo polícia, mano, tudo polícia, sabe? Dando indiretinha. As pessoas iam trabalhar lá. As pessoas, você sabe, mano, a polícia ela tenta usar ali de todos os meios, ali, de todos os artifícios, aquilo que eles puderem, entendeu? Usar ali, eles vão usar. Os caras parecem varejeira, sabe? Onde que. Aquilo que eles puderem usar, que eles puderem ali destruir, entendeu? Sua família, amigos, todo mundo, cara. Os caras vai destruindo ali em prol daquilo que eles acreditam, né? Ser o certo, dentro da mente deles ali e dentro de um monte de coisa superficial que eles criam ali, né? Pra justificar todas essas falhas, né? E esses crimes que eles cometem protegidos ali, né? Por uma ideia ilusória que eles mesmos criam de estar fazendo o certo, o correto, de estar fazendo o bem para a população, sabe? Mas nesse caso aqui, né, é simplesmente ali em prol dos interesses deles mesmo, né? E para cobertar os erros. Mas o vídeo tá chegando ao final aqui, os 29 minutos. Eu vou estar compartilhando com vocês, né, no próximo vídeo. Quando eu saio lá de Salvador, né, eu fiquei esse tempo lá e eu decido voltar para Goiânia. Eu, num primeiro momento ali, eu até pensei em pegar uma parte do dinheiro que eu tava, né, que tava na mão da minha irmã, e ir para outro lugar e tal, mas assim, eu sou uma pessoa muito espiritual, então minha intuição veio muito forte, sabe? Volta para Goiânia, é pra você voltar para Goiânia, se é pra você estar lá em Goiânia.
entendeu? Mesmo acontecendo todas as coisas que estavam acontecendo aqui, né? Eu decidi ali, entendeu? Que o certo e o correto deveria ser voltar para Goiânia. Então eu vou, né, e decido voltar para Goiânia. No próximo vídeo eu continuo compartilhando com vocês.